Paz do Senhor, irmãos. Para mim é motivo de muita alegria poder estar compartilhando mais uma devocional com os irmãos. E a devocional de hoje ela vai ter como texto base o livro de Salmos, capítulo 32. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao 7, que diz: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. A devocional de hoje ela pode ter como título a felicidade daqueles que são perdoados, né? Como nós somos bem-aventurados quando confessamos os nossos pecados ao Senhor e Ele nos perdoa. A própria Bíblia fala, né, nesse texto que a gente acabou de ler, ele fala que enquanto nós não confessamos os nossos pecados, o nosso corpo definha, a gente sofre, a gente geme. Por quê? Porque não existe felicidade longe de Deus. Não existe alegria, paz, refrigério se nós não estivermos com Deus. Enquanto a gente peca, a gente satisfaz o nosso pecado. A gente satisfaz a nossa vontade, né? Então, a gente vai alimentar o nosso ego, a nossa vaidade, mas são alegrias momentâneas, né? É uma falsa alegria. Porque a alegria verdadeira, aquela que é genuína, aquela que não acaba, aquela que não falha, é a alegria que a gente encontra com Deus. Então, enquanto a gente não confessa os nossos pecados e continua vivendo nessa vida, satisfazendo as nossas vontades, nos esquecendo e virando as costas completamente para Deus, a gente não é feliz, a gente não é bem-aventurado, a gente não tem paz nos nossos corações, né? É estupidez viver uma vida longe de Deus, né? É estupidez viver uma vida tentando fugir de Deus. Ele nos comprou com alto preço, com um preço de sangue. Nós pertencemos a Ele. Então nós não podemos viver uma vida longe dele. A pior coisa que existe para um ser humano é ser feliz pecando. Porque quando você é feliz pecando, você não nasceu de novo. Deus não está em você. Porque um cristão de verdade não é feliz enquanto peca. Um cristão de verdade, ele pode até sim ter aquela felicidade momentânea de estar satisfazendo os seus desejos, né? Satisfazendo o seu próprio eu. Mas no fundo, ele não tem paz, porque a única paz ele encontra em Cristo. Então a gente precisa confessar os nossos pecados. E ao mesmo tempo em que Deus fala que a gente precisa confessar os nossos pecados, Ele diz que quando a gente confessa, Ele se esquece, Ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais. E ao mesmo tempo em que Ele apaga, Ele nos traz paz, Ele nos traz refrigério. As muitas águas se levantam contra nós, mas Ele está conosco em todos os momentos. Em nenhum momento da Bíblia, Deus fala pra gente que a gente não vai passar por sofrimento. Pelo contrário, Ele fala pra gente, Ele nos alerta. Olha, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por grandes tribulações, mas eu estarei convosco. Eu estarei com vocês em todos os momentos, né? Isso a gente só encontra em Deus. A gente não encontra esse amor, essa proteção em outro lugar. A gente só encontra em Deus, né? Ele vai estar com a gente, Ele vai estar nos protegendo, nos guardando, nos livrando de muitas coisas, né? Mas só para aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que têm relacionamento com Ele, aquelas pessoas que confessam os pecados. Você pode dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu abrigo. Você está num momento em que você
Tem amizade com Deus para poder declarar isso com toda a alegria do seu coração? Porque se você não está nesse momento, confesse os seus pecados para Deus. Confesse. Deus quer ouvir a nossa voz, né? Deus quer que a gente demonstre que necessita dele, e a gente necessita dele. Porque sem ele, a gente não faz nada, a gente não é nada, né? E sempre nos lembrando, se Deus me chamar agora, eu tô preparada? Eu tô pronta para ir? Porque viver uma vida confessando o mesmo pecado, sem ter a mudança de vida, não vai me levar a nada. Eu vou ficar nesse loop infinito, parecendo uma peteca. Hoje eu me confesso para Deus, amanhã eu volto pro pecado, aí depois eu confesso esse pecado de novo para Deus, e aí eu volto pro pecado, e aí confesso, e aí volto, e aí confesso, e aí volto. A gente não pode viver uma vida assim, né? O verdadeiro arrependimento é aquele que traz mudança de vida. É aquele que modifica as nossas vidas, é aquele que traz frutos e frutos bons. Se eu tô vivendo uma vida toda hora confessando o mesmo pecado, é porque eu não tô tendo mudança de vida. E a gente precisa confessar os nossos pecados e mudar a nossa vida. Mudar as coisas que nos faz cair nesse pecado de novo, né? Mudar o cenário das nossas vidas com a ajuda e o auxílio de Deus, para que a gente não volte a pecar mais. Porque se eu continuar no mesmo ambiente, na mesma situação, que vai reforçar que aquele pecado volte, eu nunca vou me livrar desse pecado. E pelo contrário, se Deus me chamar, eu não vou. Eu não vou estar pronta para ir, eu não vou estar preparada. E Deus pode nos chamar a qualquer momento. Ninguém está livre da morte física. Deus pode nos chamar a qualquer momento. E aí a pergunta que eu deixo para hoje: se Deus te chamar agora, você está preparado? Você está preparado para ir e falar: não, Senhor, eu estou pronta? Ou você vai ter que falar: não, Senhor, peraí, eu tenho pecados aqui para confessar. Eu não tô tão bem assim, né? Eu não tô tão bem com o Senhor. Eu tenho coisas para confessar. Então acho que a gente põe a mão na consciência, né? Nós estamos aí há 2 meses, muitas pessoas estão há 2 meses de quarentena, né? Muitas pessoas respeitando a quarentena, muitas pessoas que não respeitam a quarentena. Mas que nesse cenário a gente pode se apegar em Deus, porque a gente consegue encontrá-lo. E quando a gente não conseguir, a gente vai estar perdido, porque a gente necessita de Deus para tudo, né? A gente depende de Deus. E Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele nos deu uma palavra que nos auxilia, que nos orienta acerca da vontade dEle, acerca do que é pra gente fazer. E a gente não tem dado valor. Nós estamos nas nossas casas, tendo tempo para fazer essas coisas. Tempo para buscar, tempo para falar com Ele. E a gente não tem feito isso. Então que a gente ponha a mão na consciência. Porque quando acabar a quarentena, muitos, infelizmente, não vão voltar para a igreja. Porque já se acostumaram a viver uma vida afastada de Deus. E isso é triste. Mas que Deus continue tendo misericórdia das nossas vidas, que isso não venha acontecer com a nossa igreja, né? Espero que os irmãos estejam buscando a Deus nesse período em que o mundo está cheio de incertezas, mas todas as certezas a gente encontra no nosso Deus. Amém?